que eu faço essa sessão? Eu faço ela para aprofundar o estudo do nascimento, para que você possa descobrir quais são as crenças limitantes, sabotadoras de felicidade que surgiram a partir das circunstâncias de concepção, gestação, parto e nascimento. Tudo começou ali naquela onda quântica fractal. Eu coloquei até a divulgação, que era como uma gota que cai na água. Nós nascemos desse Big Bang maravilhoso da vida, que foi nosso pai e nossa mãe, que fizeram. Só falar um negocinho para Deva aqui. 0000. Passei a senha para ela aqui do negócio que a Soloína quer assistir. Enfim, minha gente linda, muito obrigado por vocês estarem aqui. E nós estudamos semana passada, o primeiro chakra, que foi a origem do medo, que veio através, obviamente, da experiência que nós tivemos com a dor, com o trauma, na separação, que houve muito abrupta com o nosso pai, com a nossa mãe principalmente, e com o nosso pai no momento do nascimento, com a mãe é incrivelmente forte. Então, hoje nós vamos estudar o segundo chakra. Esse segundo chakra, ele fala do sentir. O primeiro chakra fala do nosso corpo. O nosso corpo busca sobrevivência, ele vai buscar a segurança, ele vai buscar o abrigo, ele vai buscar o alimento. Desde o início nós fomos gestados, para poder sentir essa segurança, esse abrigo, esse sentimento, essa sensação de estar seguro. Só que dentro nesse início, existem outras coisas acontecendo também, que estão além também do nosso corpo, que estão muito ligadas principalmente à forma como nós estamos sendo programados para sentir. A vida começa na água. Todos nós começamos, na água. E o que a água significa para nós aqui nesse mundo? Além de ser, claro, o líquido da vida que nos nutre. Quando a gente fala de água como um elemento de estudo para a nossa natureza humana, nós estamos falando de uma capacidade. Qual é essa capacidade que a água proporciona que a gente sinta? Vocês sabem? Podem responder. Tudo bem, se eu não souber também. Mas pensa assim, concepção, acontecendo na água. A gente é uma esponja. Essa esponja começa lá, naquela onda fractal quântica a receber, tudo que está ao seu redor. Ela recebe, obviamente, do pai e da mãe, toda a programação de DNA. Fluir, purificação. Estão chegando perto. Ela recebe tudo isso. E depois que ela recebe tudo isso, ela também absorve. Então imagina que nós somos uma esponja que absorve. O que a gente absorve? A gente não tem pensamentos quando somos um feto, um zigoto. A gente só sente. A gente sente. A primeira coisa que nós começamos a aprender nessa vida é a sentir o que está ao nosso redor, a sentir a nossa mãe, a sentir no menor grau o nosso pai. A origem dos sentimentos fundamentais, primordiais, vem dos sentimentos principalmente da nossa mãe. Não é maravilhoso que a gente comece a aprender a ser educado nessa escola do útero através dos sentimentos da nossa mãe? Que sentimentos eram esses? Como que ela se sentia?
Ela sentia medo, ela sentia alegria, ela sentia conexão, desconexão. Esses sentimentos são precursores dos seus sentimentos até hoje. A sua mãe, ela, naquelas circunstâncias, começou a transmitir para você quais são os sentimentos que você deve buscar sentir na sua vida para alcançar aquilo que você deseja. Por que alcançar aquilo que você deseja? Porque você está sendo preparado para nascer, você está sendo preparado para vir ao mundo. E quais são os sentimentos que você compreendeu como sendo importantes para obter o sucesso de nascer? Não é interessante? Quando você começa a estudar essa origem, você vai começar, na verdade, a identificar na sua vida os sentimentos que provavelmente você sente com mais frequência. Aqueles que você atrai mais estão conectados com os sentimentos que a sua mãe, na sua gestação, teve de forma mais contínua. Vamos supor que tenha sido o sentimento de medo, porque ela já tinha tido alguns abortos, estava com medo de não vingar, de não conseguir ter um filho. Esse é um sentimento que é precursor, né? Um medo de falhar. Algumas pessoas têm isso quando elas estudam e percebem que a mãe tinha muito medo de perder o filho porque já tinha tido abortos anteriores, por exemplo. Esse é um caso. Coloque aqui, o que você imagina que a sua mãe sentiu quando você estava dentro da barriga dela? Identifique em você um sentimento. É esse o exercício que a gente precisa começar a compreender. Porque a gente sente essas coisas, às vezes, automaticamente e não para poder encontrar raízes de sentimentos. E quando você começa a encontrar as raízes dos seus sentimentos, você começa a ter um certo, vamos dizer assim, conhecimento, uma certa consciência para não ser levado por eles. Porque se eles são inconscientes, aqui a ideia, medo, solidão, se eles são inconscientes, você inconscientemente continua atraindo e sentindo a mesma coisa. Achando, inclusive, que você, sei lá, né, tem algum tipo de problema. Mas quando, na verdade, você atrai aquilo acreditando ser necessário sentir aquilo. Os sentimentos são imprescindíveis na nossa natureza. E a gente deve compreendê-los porque eles são a forma como o poder superior, eu enxergo assim, colocou para a gente poder se desenvolver. Quais os sentimentos que você tem com mais frequência? Solidão, aqui, rejeição, insegurança, perfeito, dificuldade pela falta de apoio, de condições materiais. Isso, Marisabel, isso, Marco. Então, esses sentimentos provavelmente são precursores lá na história da sua vida. E é importante você compreender esses sentimentos, até poder senti-los de uma forma consciente, para que eles possam se transformar, para que você também possa se desenvolver para poder lidar com eles. Porque os sentimentos, quando são inconscientes e são negados, você tende a repeti-los e repeti-los e repeti-los e não desenvolve uma capacidade para poder lidar. Não importa o que, tá? Não existe nenhum problema de sentir insegurança, de sentir medo, nada, rejeição. Agora, a única coisa que você pode fazer é trabalhar no como você lida com isso. Então, para você aprender uma nova forma de lidar com isso, você precisa começar a identificar os seus sentimentos, a ter contato maior com o seu corpo. Porque a mente tende a querer fugir da experiência do corpo e dos sentimentos. Enquanto a gente foge, a gente não aprende, a gente não sente. E aí, obviamente, também a gente nega uma parte, uma parcela desse sentir. Não quero sentir isso. Mas quando você fala, eu não quero sentir alguma coisa na sua vida, você também está fechando a porta para sentir outras.
Não tem como você fechar para sentir o medo e conhecer o amor. Não existe. Porque uma coisa precisa da outra. São duas, vamos dizer, faces da mesma moeda. Quando você conhece muitas vezes o seu medo, você acolhe o seu medo, existe uma porta que abre também para o amor. Não dá para ir só direto para o amor. Você aprende na polaridade e polaridades não são inimigas. Então, quais são esses sentimentos na sua origem? Então, esse estudo que eu quero trazer aqui, né? Quais são esses sentimentos na sua origem que você coloca na qualidade da sua vida e atrai eles frequentemente? Por que eu atraio esses sentimentos frequentemente? Porque existe uma coisa chamada roteiro de nascimento. E tudo na vida é roteiro de nascimento. Roteiro marca como foi que você... Qual é a fórmula da sua primeira vitória? Considere que a primeira vitória, e obviamente foi a maior de todas até hoje, foi você nascer e sobreviver. Qual foi a fórmula que você utilizou para conseguir isso? O que tinha dentro dessa fórmula? Então aqui as pessoas colocaram. Existia medo, existia solidão, existia culpa. E o que acontece? Nós tendemos a buscar esses sentimentos justamente porque a gente acredita que essa fórmula para qualquer coisa que eu vou alcançar na minha vida precisa disso. Vocês compreendem isso? Quem compreende? É profundo, é profundo. É por isso que eu estou trazendo esse estudo e eu sinto que eu sou assim, uma pessoa que veio realmente para poder, ancorar esse estudo de uma forma mais profunda. Hoje ele já existe para ajudar as pessoas a serem pais, a cuidarem, para trazer filhos de forma mais amorosa e consciente. Mas existe muito pouca gente que trabalha para lidar com aquilo que já foi. Aquilo que foi a sua primeira memória, a sua primeira impressão. A primeira impressão é a que fica. E a gente tem uma primeira impressão. Essa primeira impressão pode ter sido uma primeira impressão que não foi muito boa, vamos colocar assim, e a gente continua lidando com a vida e atraindo coisas para ter sempre a mesma impressão. Compreende? Vamos supor que seu pai era uma pessoa que tinha, causava em sua mãe muitos ciúmes durante a gravidez, ele não deixava ela segura, não deixava ela, vamos dizer, se sentir acolhida. Esse sentimento de ciúmes que a tua mãe pode ter tido, com certeza pode ter sido um sentimento que foi plantado para você também. Uma desconfiança, uma insegurança. Aqui colocaram, que existia a rejeição, É provavelmente o primeiro que pode acontecer, Porque o fato de, uma mulher e um homem engravidarem pode trazer uma sensação, pode trazer um impacto de eu não quero ter esse filho agora. Todo mundo recebeu um pouco desse impacto. Pode ter sido maior, pode ter sido menor. Alguns receberam esse impacto de rejeição, de rejeição muito fortes. Outros até nem tão fortes, porque o pai e a mãe disseram sim, eu quero, vamos ter esse filho, mas depois meio que abandonaram. Qual é o seu caso? Sente mais rejeição ou mais abandono? A diferença é, abandono vem depois. Eles dizem sim, mas depois deixam. Rejeição é a primeira coisa. Compreende a diferença? Então todos nós temos esse sentimento de rejeição, de abandono. E estamos aprendendo a lidar com isso. Tem uma coisa em nós que desconectou. A mãe é algo muito profundo. Ela fala sobre a nossa necessidade de conexão, de sentir a si mesmo e sentir o outro. É um estado simbiótico. Então a gente sente o que ela sente. Isso é um estado de unidade, inclusive, porque não existe você, não existe eu. Você está ali junto com ela, recebendo tudo. Claro que existe uma memória desse sentimento que é muito agradável, tá? Mas existe também essa que pode ser de rejeição. Porque ali você estava grávida, quando você batia na barriga da sua mãe, ela se preocupava, ponto. Ela falava, ai meu Deus do céu, eu não sei se eu devia ter esse filho agora, essa filha agora, o que eu faço? Entende? E para você contrai. Até contrai, por que contrai? Porque
Fisiologicamente, isso joga cortisol dentro da corrente sanguínea, tá? Sua mãe produz esse hormônio de medo e você contrai também junto com ela. Então você vai recebendo, os sentimentos eles geram também, né, hormônios que são colocados dentro da corrente sanguínea. É bem forte, então a gente acostuma a sentir aquilo, a gente busca sentir aquilo cada vez mais, justamente como uma forma de, né, colocar na receita do bolo aquilo que a gente precisa para chegar onde a gente quer. Então, às vezes, eu preciso sentir esse sentimento de medo, esse sentimento de rejeição. É muito importante perceber que a origem dos sentimentos também é também positiva, tá? Colocando os pontos negativos, mas a origem também é algo que nos leva. Pense bem, você estava lá totalmente conectado, ali ainda no começo, quando tinha muito espaço dentro da sua mãe, onde você tinha ali, sabe, aquele universo, aquele oceano quente, né, que te nutria integralmente. Olha que delícia, imagina que conexão que não devia ser, né? Que conexão maravilhosa que você já não sentiu. Todos nós já fomos um Buda em estado de conexão absoluta com o útero da vida, com o universo. Só que a gente, né, dentro desse núcleo, dessa unidade, já existia, já começava a sentir alguns sentimentos que não eram muito bons da nossa mãe, que eram colocados na corrente sanguínea, né, e que a gente contraía um pouco ou muito. Mas essa sensação maravilhosa de conexão, tá, que nós já sentimos dentro da nossa mãe, ela é tão poderosa que gravou no nosso inconsciente a memória de buscar esse contato mais vezes com outros seres, inclusive agora na nossa vida, quando adultos, buscando através do quê? Da intimidade, às vezes através do relacionamento, da sexualidade, né? A sexualidade, ela vem, né, de uma memória do útero. Nós somos frutos dessa sexualidade. Então tem algo em nós que chama a gente para se unir a outra pessoa. Isso é incrível, não é, gente? Mas tem algo também que colocaram, né, dentro dessa experiência, que foi uma separação. Então tem algo que quer a conexão, mas ao mesmo tempo sente que precisa da separação. Porque brutalmente fomos separados também, né, da nossa mãe, principalmente nesses processos de nascimento que nós vivemos hoje nos hospitais, onde a maioria das pessoas não é acolhida logo que nasce, né? E essa separação é muito brusca. O médico francês Frédéric Le Boyer, ele fala que a tristeza que nós sentimos nessa separação é ilimitada, é profunda demais, muito forte na hora que a gente nasce, porque a gente é desconectado. E isso tem um impacto grande e acaba entrando na nossa receita. Eu preciso me separar em algum momento da vida. Não é à toa que nós estamos criando uma pandemia como essa, onde a gente está se separando também. Estamos se fechando dentro das nossas casas, com medo de sobrevivência. Tudo isso está lá na origem, está lá no nosso nascimento. Estamos sendo programados a fazer coletivamente uma coisa que está acontecendo há muito tempo. Sri Bhagavan fala que se você quer mudar uma humanidade, você precisa mudar a forma como as pessoas nascem. Não só ele, vários outros. Então nós estamos nesse processo de mudar a nossa forma de nascer para poder mudar a forma como nós sentimos a vida. Então hoje nós sentimos a vida com dor, com muito sofrimento, com muita resistência. E aí, como que a gente faz? É possível uma reprogramação? É possível uma reprogramação. Mas você tem que ir nas raízes. Você tem que encontrar quais são esses sentimentos que você sente. Porque esses sentimentos que estão se repetindo e se repetindo, eles são kármicos. Aquilo que você veio programado para sentir é kármico, é contínuo. Até que você aprenda a lidar com eles, até que você aprenda que eles não são ruins também, que eles trazem uma semente de alguma coisa que vai fazer você desenvolver uma qualidade. Então essas pessoas, por exemplo, que falaram sobre rejeição,
Elas podem desenvolver, se elas quiserem, um trabalho de autoaceitação profundas dentro dela. Porque não tem mais o que fazer. Você já nasceu, recebeu o impacto de rejeição e agora, o que você faz? Você vai ficar sofrendo pela vida toda, achando que nada vai mais dar certo, tudo vai acontecer e você vai ser rejeitada forever? Você muda isso, acolhendo a você mesmo. É esse que é o jogo. Você não vai, vamos dizer, fugir daquilo que você sente. Você vai pegar aquilo que você sente, esses sentimentos que você foi programado, e vai aprender com eles. Os sentimentos é a fórmula que o divino, né, a criação, a vida, colocaram para a gente poder se autoconhecer, para poder crescer, para poder se desenvolver aqui. Só que tem gente que não quer se desenvolver fugindo dos sentimentos. Aí acabam se anestesiando. Acabam não querendo sentir essa dor. Só que essa dor ela é importantíssima. Porque é a dor que vai fazer você voltar para casa. A gente, quando saiu desse processo de comunhão total, saiu, né, pro lado de fora, sentiu muita dor. Só que essa dor, ela agora está de volta ali, né, como uma barreira para você acessar ou não a sua essência, a sua natureza verdadeira, conectada com tudo, com a unidade em paz, como era com certeza aquele feto dentro daquele útero, naquele momento sublime de receber toda aquela nutrição, todo aquele calor, todo o universo cuidando dele. Esquecemos disso. Na verdade, a vida é um grande útero. Nós estamos do micro para o macro. Então a gente pode voltar a sentir também que a vida é boa, que ela pode ser nutridora. Só que nós temos que reprogramar, vamos dizer assim, conhecer esses sentimentos que estão aí sendo repetidos, que são essa dor original, para que você possa perceber que você não precisa temer essa dor. E essa dor é a porta para você voltar novamente para casa. Porque foi a porta para você sair também, foi a porta que você saiu. Quando você nasceu, você sentiu dor. Existe uma dor, você conhece a característica dessa dor. Quando você conhece a característica dessa dor que te tirou, que você saiu para fora daquela unidade, da sua mãe, daquela comunhão profunda, quando você conhece essa dor que foi que fez você sair para fora e perde o medo dela, você volta para dentro. É incrível isso, gente. É de verdade uma coisa maravilhosa, é uma chave incrível para que a gente possa despertar, para que a gente possa se realizar, para que a gente possa voltar para o estado de paz e de unidade. Você perde o medo da dor original. Quando você perde o medo da dor original, você volta. Você sente, ressignifica e volta a sentir que está tudo bem, que esse mundo não é, né? Não é um lugar de sofrimento, é isso, a vida é um grande útero, que nem a Deda está falando, nós estamos nesse grande útero, conhecendo os nossos sentimentos, a origem dos nossos sentimentos. Então, não tenha medo dos seus sentimentos, não tenha medo disso que você sente. Estuda isso que você sente, permite ele passar por você. Eu estou trabalhando e vou trazer em breve um estudo, né, chamado Nascer de Novo, que vai ser feito online para dar, nascer de novo online, que vai dar esse passo a passo para você sentir isso novamente, para você ressignificar essas dores. Eu cheguei a fazer isso um bom tempo no processo Nascer e Renascer, de uma forma curta e presencial, mas precisa aprofundar. Não dá para ser uma coisa que você faz uma vez assim, você precisa estudar bastante mesmo quais são esses sentimentos, aprender como ficar com eles, aprender a acolher esses sentimentos e a deixar eles passando, para que você perca o medo desses sentimentos. Quando você perde o medo desses sentimentos, um estado de paz e de calma nasce. Você perde medo, né, de não ser bom. Não é? É incrível isso, gente. Deixa eu ver aqui.
tem alguma pergunta? Deu para entender um pouco dessa origem dos sentimentos? E aí a gente sai, né, da nossa mãe, poxa vida, para o lado de fora, só que de uma forma muito brusca, sente uma tristeza muito grande. Essa tristeza faz a gente achar e ter um sentimento profundo de uma dor, que tem alguma coisa errada com a gente. Por que que fizeram isso? Por que que me fizeram sofrer desse jeito? E essa dor faz com que você sinta culpa. Tem algo errado comigo. E faz com que você busque muitas vezes o roteiro de se separar, de se isolar na sua vida. Quantos não estão vivendo esse processo de isolação? Sim, o medo de não ser boa, de ser suficiente. Isso, a Alberta entendeu aqui. Isso, gente. Eu sei o que é essa dor, porque eu já mergulhei muito dessa dor de me sentir, de uma certa forma, errado. Como se tivesse alguma coisa, sei lá, parece amaldiçoada, nasci cagado. Muita gente tem essa sensação, porque é muito brusca essa separação. Existe muita dor quando isso acontece. E a gente sente uma coisa que faz com que a gente fique sentindo inferior, menos. A gente tem uma força de vida enorme. Essa força que colocou lá a semente, essa força de vida, ela é gigantesca. Só que foram criadas crenças que limitam essa força. Então essa força que pode se expandir, né, que nem aquela gota que cai na água, que pode se expandir, parece que ela fica bloqueada. E a gente não permite que ela vá para onde ela tem que ir livremente. E isso fica preso através de nossas crenças. Aqui, ó, não pertencimento, rejeição, vazio, culpa, o tempo todo recorrente, é isso. Só que isso aí você vai ficar achando que é seu. Não, isso daí são circunstâncias que levaram você a perceber as coisas desse jeito. Então você pode deixar essa história, entende? Não é uma coisa que deve ficar para o resto da vida. Mas como a gente não sabe que isso é uma história, a gente acha que é nossa, que é meu esse sentimento, que eu preciso dele. E aí, quando você tem consciência de que você está, né, segurando uma coisa que você não precisa mais, você solta. Você aprende, começa a aprender a soltar, não preciso desse sentimento. Você aprende a não criar mais aquelas situações que te levam a atrair mais daquilo. Né? A cara tá rindo aqui, né? Nasci cagado. Tem tanta gente que tem isso, né, gente? Tem essa sensação de ter alguma coisa errada com eles. Não tem nada errado com a gente. O que tem é uma percepção errônea, tá? É diferente de estar errado. Se perceber errado é diferente de ser errado. Compreende? É uma percepção. Então, isso é uma mentira. Isso é uma crença. Ela pode ser transformada. A percepção pode ser transformada. Porque não tem nada errado com ninguém. Só que, pelas circunstâncias que nós nascemos, que nós fomos gestados, aconteceu de a gente acreditar que existe alguma coisa errada com nós. Não existe nada errado com nós. O que aconteceu é que nós temos uma percepção de separação, que nós temos uma percepção de culpa, né? De não sermos bons o suficientes. Que o crescimento, quando você vem para a vida, é algo dolorido. Por isso que muitas pessoas sentem medo do crescimento e se sabotam e postergam. Porque elas sentem que crescer vai doer. Tem que perder o medo desse crescimento, de doer. Desse medo de crescer e doer as coisas. E aí, quando você perde esse medo de crescer, né, de nascer, você consegue realizar o que você precisa na sua vida. Porque enquanto você ainda estiver com esse medo desse crescimento, ele vai conseguir falar para você: não vá para fora, não vá para luz, não ande, não conquiste, sabote esse negócio, fica aqui, estagnado nesse lugar onde é protegido. Gente, é aí que está o negócio. Você pode fazer milhões de cursos com coachings, mas se você não for nesse bloqueio, desse teu medo de crescimento, desse sentimento arraigado de que você não é suficiente, que tem alguma coisa errada, você não consegue fazer.
Porque aquilo fica lá repetindo e repetindo. Então é um trabalho anterior muitas vezes. Você trabalhar para ver quais são as crenças que você pegou e arraigou. Tá? Legal? Então a gente vai hoje receber Diksha, tá? Sramana Diksha, para iluminar a nossa consciência emocional, tá bom? Eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento, iluminar a nossa consciência emocional, sentir, para poder sentir mais, perder o medo de sentir. Se a gente perder o medo de sentir, nossa vida vai ser muito boa. Porque sentir o que quer que seja, passa. Agora, medo de sentir, não passa. Você fica preso ao medo de sentir. O medo de sentir bloqueia você de chegar e também de receber o poder que existe quando você está ancorado, né, e consciente dos seus sentimentos. Porque a vida, tudo que a gente busca na nossa vida é uma ampliação dos nossos sentimentos. Você vai casar para quê? Para ampliar bons sentimentos. Você vai para um trabalho novo para ganhar mais dinheiro, para ampliar os seus sentimentos. Você compra um curso, você quer ampliar os seus sentimentos de gratidão, de expansão. É tudo expansão do sentimento. Então, não dá para, né, tentar segurar alguma coisa, falando eu quero uma parte, mas não quero outra. Então, essa parte que você está falando que você não quer, qual é essa parte? Tá bom? Qual é essa parte? O que está, né? Qual é a dor que está ali?